Você já assistiu a um filme e pensou, como é que esse cara consegue fazer uma comédia tão divertida? Pois é, existe um diretor e ator espanhol que conseguiu algo que poucos artistas conseguem: levar milhões de pessoas aos cinemas repetidas vezes, transformar suas comédias em fenômenos de bilheteria e ainda conquistar fãs muito além da Espanha. Talvez você o conheça pelos filmes Pai, a gente só tem um, Férias de Verão ou até a famosa franquia Torrent. Mas o que pouca gente sabe é que, antes de se tornar um dos atores de nomes no cinema espanhol, ele gravava filmes com os amigos. Tinha pouquíssimos recursos e fazia praticamente tudo sozinho. Hoje eu quero contar a história de Santiago Segura. E eu tenho a certeza de que, quando esse vídeo terminar, você vai entender por que ele se tornou um dos cineastas mais importantes da Espanha. Mas a história dele começou de uma forma muito diferente. E o mais curioso é que esse sonho começou muito cedo. Enquanto muitos adolescentes ainda estavam descobrindo seus hobbies, Santiago já pegava uma câmera para criar histórias. Com apenas 14 anos, ele reunia os amigos e produzia pequenos curtas-metragens, só por diversão. Mal sabia ele que aqueles vídeos seriam o primeiro passo para uma carreira que mudaria o cinema espanhol. Ao contrário do que muita gente imagina, Santiago não começou estudando atuação. Ele escolheu o curso de Belas Artes, uma decisão que ajudaria a desenvolver seu olhar criativo para a direção e para uma linguagem visual do cinema. Após terminar o curso, ele dedicou vários anos e produziu diversos curtas-metragens. Um deles, chamado Perturbado, mudaria completamente sua vida. Depois de alguns anos produzindo seus próprios trabalhos de forma independente, Santiago Segura viveu um momento que mudaria completamente sua carreira. Foi nessa época que ele conheceu o diretor Alex de la Iglesia, um dos nomes mais importantes do cinema espanhol. Os dois rapidamente se tornaram grandes amigos e iniciaram uma parceria que renderia diversos trabalhos ao longo dos anos. Graças a essa colaboração, Santiago começou a ganhar cada vez mais espaço na indústria, e seu nome passou a chamar a atenção do público e da crítica. Mas a verdadeira virada ainda estava por vir. Em 1995, ele participou de The Day of the Beast, de filme dirigido por Alex de la Iglesia, que se transformou em um enorme sucesso na Espanha. A atuação de Santiago foi tão marcante que lhe rendeu o prêmio Goya de melhor ator revelação, um dos maiores reconhecimentos do cinema espanhol. A partir daí, sua carreira nunca mais seria a mesma. Depois desse sucesso, Santiago decidiu dar um passo ainda maior, dirigir o seu próprio longa-metragem. Foi aí que nasceu Torrent, El Brazo Tonto de la Ley, lançado em 1998. E o mais impressionante é que ele praticamente fez tudo. Escreveu roteiro, dirigiu, produziu e ainda interpretou o protagonista. O personagem Torrent está longe de ser um herói tradicional. Muito pelo contrário. Ele é um policial corrupto, preguiçoso, machista e completamente politicamente incorreto. Mas esse era justamente o objetivo dele. Santiago criou Torrent como uma grande sátira da sociedade espanhola. O humor exagerado e o comportamento absurdo do protagonista divertiam opiniões, mas também transformaram o filme em um fenômeno de bilheteria. O sucesso foi tão grande que a franquia ganhou diversas continuações: Torrent 2, 3, 4 e 5. E em 2026, Santiago voltou ao personagem com Torrent Presidente, que mais uma vez levou milhões de espectadores aos cinemas espanhóis. Durante muitos anos, Santiago Segura ficou conhecido por seu humor ácido, irreverente e cheio de personagens politicamente incorretos. Era exatamente esse estilo que atraía milhões de espectadores aos cinemas espanhóis. Mas quando tudo indicava que ele seguiria por esse caminho, Santiago surpreendeu completamente ao público. Em 2019, ele apresentou um projeto totalmente diferente: Padre No Hay Más Que Uno, ou como no Brasil é conhecido, Pai, a gente só tem um. Uma mudança enorme. Em vez de um humor exagerado de Torrent, o público encontrou uma comédia leve, divertida e voltada para toda a família, mostrando os desafios de um pai que, de repente, precisa cuidar sozinho dos filhos enquanto a esposa viaja.
e o resultado foi impressionante. O filme conquistou milhões de espectadores e se tornou um dos maiores sucessos da carreira de Santiago Segura. O sucesso foi tão grande que a história continuou. Vieram o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto filme agora. A franquia continua crescendo com uma série inspirada nesse universo. Existe outro detalhe muito interessante. Assim como Adam Sandler costuma reunir seus amigos e familiares em seus filmes, Santiago também faz questão de levar a própria família para as telas. Suas filhas, Calma e Sirena Segura, interpretam justamente as filhas do personagem principal. Essa proximidade cria uma química muito natural entre os personagens e faz com que muitas cenas pareçam ainda mais espontâneas. E esse estilo novo deu tão certo que Santiago decidiu seguir nessa direção. Depois vieram outras comédias familiares, como Vacaciones de Verano e A Todo Vapor, que eu amo demais esses dois filmes, eu acho eles muito legais, mantendo a mesma proposta, histórias leves, personagens carismáticos e humor pensado para divertir pessoas de todas as idades. Talvez seja justamente esse maior segredo de Santiago Segura. Ele consegue fazer o público sair do cinema mais leve do que entrou. Hoje, quando ouvimos seu nome, já esperamos exatamente isso. Uma comédia divertida, personagens carismáticos e uma história capaz de reunir toda a família diante da tela. Mas existe uma pergunta que ficou na minha cabeça enquanto eu pesquisava toda a trajetória de Santiago Segura. Afinal, por que os filmes dele fazem tanto sucesso? Na minha opinião, a resposta vai muito além das piadas. Santiago entendeu algo que muitos diretores esquecem. As pessoas querem se divertir. Enquanto muitos filmes tentam ser grandiosos ou extremamente complexos, ele aposta em histórias simples, personagens carismáticos e situações que qualquer família consegue reconhecer. Quem nunca passou por uma confusão dentro de casa? Quem nunca viveu férias que deram completamente errado? Eu que o diga. Quem nunca conheceu alguém parecido com os personagens exagerados das comédias dele? É justamente essa identificação que faz com que seus filmes funcionem tão bem. E talvez esse seja o maior talento de Santiago Segura. Ele consegue transformar situações comuns em momentos extremamente engraçados sem perder o coração da história. É por isso que, mesmo depois de tantos anos, ele continua levando milhões de pessoas aos cinemas. Não apenas para assistir a um filme, mas para sair da sala sorrindo. E pesquisando sobre a carreira dele, encontrei algumas curiosidades que achei muito interessantes. A primeira é que Santiago nunca deixou de dirigir. Mesmo depois de se tornar um dos atores mais conhecidos da Espanha, ele continua participando ativadamente da criação de seus próprios filmes, escrevendo roteiros e acompanhando cada etapa da produção. Outra curiosidade é que ele sempre faz questão de trabalhar normalmente com pessoas de confiança. Muitos atores aparecem em vários de seus filmes, criando uma espécie de família cinematográfica. Isso eu acho sensacional. E isso talvez explique por que existe tanta química entre os personagens. Você percebe que aquele elenco realmente parece gostar de trabalhar juntos. Aliás, eu adoro quando um diretor cria esse tipo de identidade. Você assiste ao filme e em poucos minutos já consegue perceber quem está por trás daquela produção. Depois de conhecer toda essa trajetória, uma coisa ficou bem clara para mim. Santiago Segura não é apenas um ator. Ele é um cineasta que encontrou uma forma muito própria de fazer comédia. E quem sabe, talvez um dia eu tenha a oportunidade de conversar com ele aqui no canal Brennerzando para falar um pouco sobre isso. O que vocês acham? Então é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, deixem um like. Se não gostaram, compartilhe o vídeo com seus amigos. Fiquem com Deus e um grande abraço.